Paz e graça, mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade, na mensagem mais poderosa que existe na Bíblia, que é sobre a morte, a crucificação, de Jesus Cristo, a sua ressurreição no terceiro dia, o que se passaram nesses 3 dias, em que Jesus foi preso, ele foi crucificado, ele sofreu e depois ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós já estudamos alguns detalhes sobre o que aconteceu nesses 3 dias, mas há um grande conflito, nesses momentos entre a natureza de Jesus Cristo. Todos nós sabemos que Jesus, ele é Deus, e ele tem uma natureza divina e ao mesmo tempo ele estava como homem, Então há vários soldados que vão para prender ele, Judas com uma grande guarda, com porretes, prontos até para bater em Jesus, para levar ele à força, para interrogatório. E eles se aproximam de Jesus e Pedro logo naquele instinto vai e corta a orelha de um soldado, E a nossa mensagem hoje é exatamente após Jesus curar, restabelecer a orelha cortada desse soldado, ele fala uma frase que totalmente mostra a sua natureza divina, Esse versículo está em Mateus capítulo 26, versículo 53, que diz assim: Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então esse mesmo Jesus que estava indo para o caminho da cruz, em um momento de prisão, de desespero dos discípulos fugindo, ele fala sobre o seu poder. Ele se volta a todas aquelas pessoas que estavam ali para prender e ele diz: acaso se eu quisesse, eu não poderia pedir ao meu Pai e ele não me mandaria 12 legiões de anjos? Ou seja, são muitos anjos, são milhares de anjos. Aqui demonstra o poder que Deus tem, um exército no céu, comandado por Miguel, um dos arcanjos. E naquele momento, se o reino de Jesus fosse deste mundo, ele poderia rogar e viria e destruiria toda essa terra em fração de segundos. Então, muitas vezes, nós começamos a relatar o sofrimento de Jesus, o sangue que ele derramou por cada um de nós, mas jamais nós podemos nos esquecer que esse mesmo Jesus, o Filho do Homem, antes de tudo, antes que a terra existisse, ele já era. E ele é o Filho de Deus, ele tem um poder enorme, todas as coisas estão sob a sua autoridade e tem milhares de anjos prontos para executar o serviço de Deus à sua ordem. Então Jesus demonstra naquele momento que ele estava entregando a sua vida para cada um de nós. E caso ele pensasse ao contrário, ele poderia dar um destino diferente a toda essa história. Por mais que os romanos fossem um império praticamente do mundo inteiro naquela época, por mais que os judeus estavam ali com seus guardas, os religiosos, a traição, todo o planejamento perfeitamente, Jesus poderia ter mudado tudo isso com apenas um pedido. João ele vê uma multidão de anjos no livro de Apocalipse no céu. Então são inumeráveis, e Jesus fala apenas de 12 legiões. Então pense nisso. Pense que Jesus Cristo ele é muito maior do que muitas vezes as pessoas imaginam, Muitas religiões colocam Jesus no colo de Maria, como o menino Jesus. Mas na verdade, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e ele é o Deus de todo esse universo. A palavra de Deus diz que Jesus, lá na formação de todas as coisas, ele já estava lá. E neste momento, nesse ato de amor por cada um de nós, por mais que aquelas pessoas estavam armadas, elas iam bater em Jesus, elas iam acorrentar, iam interrogar, iam levar ali no início de um sofrimento,
para Jesus Cristo, ele apenas lembra: olha, cuidado. E lembrando aqui de um outro ponto que mostra a natureza divina de Jesus, é quando eles vêm próximo a Jesus e perguntam: quem é Jesus? Ele diz: sou eu. E todos caem no chão apenas pela palavra de Jesus Cristo. Então vejam que há uma contradição ali, uma questão de sentimentos opostos, né? Ao mesmo tempo que Jesus está ali para ser o cordeiro que vai ser sacrificado, ele demonstra o seu poder. Em várias oportunidades, enquanto Jesus estava fazendo todos os milagres dele aqui na terra, ele falava: se eu quisesse, essa terra já estava ardendo em fogo. Então Jesus é muito mais do que aquilo que nós imaginamos. No livro de Apocalipse diz que Jesus virá e com um exército ao seu lado, com todos os seus santos, para executar o juízo de Deus, e que na sua coxa está escrito: ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, portanto, aprendam uma coisa: por mais que possamos detalhar o sofrimento de Jesus, a morte dele, nunca se esqueça, ele é Deus. Ele é maior do que todas as coisas. Satanás e os demônios não pôde derrotar ele. Todos os homens, todas as religiões da época também não foram suficientes. Judas, com um beijo, o traiu. Até um dos seus deixaram de acreditar nele e o traiu. Mas mesmo todas essas coisas não foram suficientes para destruir o plano de Deus. E Jesus, ao terceiro dia, triunfou. E ele está vivo, está sentado à direita de Deus. Então é um detalhe que muitas vezes nós deixamos passar, né? Muitas vezes as pessoas ficam focadas nos detalhes do sofrimento de Jesus, e tudo isso nos mostra o tanto que Ele nos amou. Mas jamais esqueça que esse Deus, que um dia esteve aqui conosco, nascido de uma mulher, por uma obra do Espírito Santo de Deus, que viveu a sua vida aqui na terra e aos 30 anos começou o seu ministério, fez muitos milagres, pregou o amor, pregou a verdade, pregou a salvação, o arrependimento, e nesses 3 dias mais importantes de todos os anos que existe essa terra, esses 3 dias são os mais importantes, porque colocou um marco na história, antes de Cristo e depois de Cristo. A graça alcançou a humanidade depois de esse ato que Jesus fez por cada um de nós. Então a mensagem de hoje é essa: nunca se esqueça que esse Jesus, o Filho do Homem profetizado lá em Ezequiel, ele é Deus. E se ele quisesse, ele chamaria milhares de anjos para o defender. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.